bom dia Brasil, boa noite Japão, começando mais um episódio do Mochiori Podcast com transmissão ao vivo para o canal da Nabecast no YouTube, transmissão também para a página Mochiori no Facebook e também para a página Nabecast no Facebook. É uma coisa muito chique que a gente transmite para um monte de lugares. Começando aqui com a nossa acessibilidade, nós estamos transmitindo em uma tela retangular com uma imagem de fundo com temas referente ao Japão em tom alaranjado. Estamos em 4 molduras retangulares, eu do lado direito superior, homem branco, olhos verdes, óculos retangular, barba, cabelo e bigode raspados com máquina. Estou usando um fone de ouvido e aqui à minha frente, no primeiro plano, temos um microfone de estúdio, ao fundo parede branca e uma bateria eletrônica. E como sempre, a gente vai pegar aqui os convidados de surpresa para também depois fazer a sua audiodescrição, porque estou aqui fomentando, né, a cultura da audiodescrição. Muito bem, lembrando você de que o Mochiori Podcast tem o objetivo de compartilhar conhecimento que possa aí contribuir para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. É uma realização da Nabecast Podcasts e Multimídia, tem o apoio da página brasileirosnojapão.com, da equipe do Projeto Tsuru, da galera do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. E você, meu querido pequeno empreendedor brasileiro no Japão, se você quiser deixar a sua marca registrada, apoiar esse projeto, entre em contato com nabecastjp@gmail.com e você vai ter o seu espaço, a sua marca aqui registrada, conectada com esse projeto que está tentando contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Hoje a gente vai falar sobre como aprender um novo idioma, conversar um pouquinho sobre a nossa experiência de aprendizado, se foi boa ou ruim, tentar entender aqui com os nossos convidados especialistas como é que funciona esse trem chamado aprendizado de idiomas e tentar aqui cavocar algumas dicas para que você possa facilitar o seu caminho. Então eu vou começar aqui com as damas aqui do meu ladinho no Japão, vivendo inclusive na mesma cidade. O Meiko Mikan, podcaster, cosplayer, designer, costureira, fazedora de fantasia, enfim. Bem-vinda, Meiko. Olá, Carlinhos. De novo, muito obrigada pelo convite. Eu tô sempre aqui invadindo o seu podcast. É para eu me descrever? Sim, por gentileza, faça a sua audiodescrição. Eu sou tipicamente asiática, acho que é só isso que eu tenho para falar. Olho puxado, óculos quadrados, cabelo preto, comprido, não liso. E estou aqui em uma sala que tá a zona, que é a minha sala de artes. Então tem uma material artístico aqui atrás e fica essa zona aqui. Muito bem, daqui a pouco a gente fala um pouquinho direitinho o que você faz da vida, né? Você vai contar e tem um monte de atividade que você desenvolve. É legal. Valquíria Moraes estreando aqui no Mochiori Podcast. Bem-vinda ao Japão. Obrigada, primeiro, pelo convite aí. Um bom dia, né, para o pessoal do Brasil. Boa noite para o pessoal do Japão. E aí, vamos à audiodescrição aí, né? Eu sou parda, estou com óculos redondo, cabelos cacheados, blusa preta com as rendas brancas e atrás de mim tem uma cortina branca. O meu amigo, que faz um tempão que eu não vejo, estava com saudade da voz sensual de Emanuel Seres. Bem-vindo ao Japão, meu querido. Bom dia Brasil, bom dia Japão. Eu sou negro, sou alto, tenho 1,96 m, brincadeira, 1 metro e... brincadeira, eu tenho 1,78 m, sou negro, tenho uma barba preta com detalhes prateados à frente, tá bom? Tenho olhos arredondados, o nariz bem pontudo e tenho um sorriso muito largo. Meus dentes são bem branquinhos. Sou professor de inglês e trabalho com idiomas e trabalho na área de processo de aprendizagem. E a gente hoje vai conversar bastante. Assim, eu sei falar algumas palavras que eu não sei se estão corretas em japonês e aí vocês aí do Japão me dizem se está correto. Treinei muito tempo. Le Casa Rosé é em japonês? Le Casa Rosé. Não. Infelizmente, a tentativa foi boa, mas não deu certo. Mas a tentativa foi boa, Ohayo, en watashi no
Namawa, Manawa, Namaiwa. Namaiwa, foi todo o meu... Tô treinando aí. Eu já sei algumas coisas, algumas palavras aí. E arigato. Arigato, eu sei falar arigato. Eu já tô indo bem no japonês aí. Existem 3 palavras que são essenciais para você sobreviver no Japão. Primeiro é o excuse me, o sumimasen. A segunda palavra é o this, é o kore. E a terceira é o thank you, que é o arigato. Então, se você souber falar sumimasen, kore, e depois falar arigato, você vai falar, dá licença, você poderia me dar isso? E obrigado. Aí você consegue comprar qualquer coisa, porque quando a gente chega aqui no Japão, né, uma experiência, aqui já falando de experiência de aprendizado de idiomas, todo mundo começa comendo kore em qualquer restaurante. Você vai pro restaurante, aponta o dedo e fala, eu quero kore, que eu quero isso. E você come isso daquele menu, isso do McDonald's, tem vários kits de kore no menu do McDonald's, basta apontar o dedo assim, você fala kore. É uma maravilha, coisa linda. Eu já fiz uma conexão aqui, né? Kore com cor, kore, então kore, e outro foi consumir. Sumire, como é o... Sumimasen. Sumimasen, já aprendeu. Sumir do português, sumimasen, já tô quase sobrevivendo, hein? Olha só, conexões, né? Já não passa fome. Mas, gente, eu tô aqui no Japão há 20 anos, caso você esteja chegando aqui no podcast pela primeira vez. Eu moro na província de Shizuoka, no Japão, pertinho da cidade de Hamamatsu, que também é a cidade onde a Umeko Mikan e o esposo dela vivem. Umeko, só para dar um pouquinho mais de conhecimento do teu trabalho aí com seu queridíssimo esposo, fala um pouquinho mais de você, o que você faz aqui no Japão, o que você apronta, que vocês fazem um monte de atividades, eu acho legal compartilhar pro pessoal. O que eu faço é complicado, que eu faço tudo, né? Mas assim, o nome que tá escrito aqui embaixo, tá? Quando aqui só tem, é o podcast que eu e mais 3 hosts fazemos aqui no Japão, que é a visão de otakus brasileiros desse mundo que é o Japão, né? E os 3, cada um veio pro Japão por um motivo diferente, né? Então cada um tem sua história. E a gente fala sobre a cultura, essa cultura otaku que é tão grande, e como que a gente enxerga isso, porque é muito diferente você ser otaku no Brasil e ser otaku aqui. Então a gente tem esse podcast para falar sobre isso. Muito bem, você também é cosplayer, né? E você é designer, você faz costura aí de... vou chamar de fantasia, não sei se é o termo correto, tudo bem, né? não tem de problema. Vestimenta para cosplayers. Uhum. Correto? Sim, eu sou estudante de moda e designer, e eu faço os nossos próprios cosplays. A gente tenta fazer o possível de costurar, fazer tudo de casa, né? Porque a gente não tem um tamanho padrão japonês, somos maiores que os japoneses, então é muito difícil comprar um negócio pronto, porque a gente não entra no tamanho padrão, né? Eu tenho 1,73 m, eu peso mais de 70 quilos, então eu sou grande tanto para cima quanto para os lados, então acaba sendo fora dos padrões japoneses. Então a gente tem que fazer tudo sozinho. E entrando aqui na questão do bate-papo de hoje, você se comunica em 4 idiomas, correto? 3,5. É português, japonês, inglês e espanhol para o quebra-galho. Muito bem. Quebra-galho. Valquíria, conte um pouquinho de você, que atividades você desenvolve. Bom, eu sou psicóloga aqui no Brasil, e aí atualmente eu trabalho na clínica e também na parte organizacional, nas séries, né, no curso de inglês. E aí foi quando eu me descobri nesse mundo da aprendizagem e também no inglês. A experiência com o inglês anteriormente não foi muito positiva, né? A gente tem aí os métodos que não dão a gente, métodos que a gente consiga, de fato, gostar do aprendizado com inglês, que é uma coisa fora do nosso cotidiano. E aí, depois das séries, esse boom de informações e de técnicas e de coisas me trouxe a vontade de trabalhar com isso. E aí eu tenho desenvolvido hoje um trabalho com essas pessoas, né, do curso, os alunos, nas mais variadas etapas, né? Tem pessoas que são empreendedoras, tem militares, tem até adolescentes, crianças, e aí a gente faz um plano de estudo para ela, voltado tanto para a área comportamental quanto para a área cognitiva. Muito bem. Professor Emanuel, nós nos conhecemos em um projeto relacionado ao Instituto Maria da Penha. Ali nós somos apresentados e ficamos super amigos. Trocamos mensaginhas no Zap de vez em quando. Mas fala um pouquinho de você, meu querido. Nossa, eu trabalho como professor de inglês e
sobre aprendizagem, né, com relação à aprendizagem. E a importância de se aprender outro idioma, né? Que a parte de comunicação é fantástico, né? Eu estava ouvindo o Meco falar sobre se comunicar eu não sei como é que se faz, mas em 3 idiomas e meio. Então, eu acho que esses 3 idiomas e meio é até mais difícil de se comunicar, né? Porque assim, são as experiências vividas. Eu estudei francês e consigo me comunicar um pouco em francês. Eu estava estudando espanhol também, já estudei espanhol. Comecei a estudar japonês. Vocês viram, né? Meu japonês indo muito bem. Caramba, esse é um japonês excepcional. E eu estudei alemão também. E, assim, estudar idioma me fascina. E fascina qualquer pessoa, né? Porque quando você estuda idioma, não é só você se comunicar com o outro, mas é também você dar para si, você aumentar suas conexões cerebrais, você dizer assim, poxa, eu tenho eu não sei falar isso em português, como é que fala isso em português? Olha que negócio chique, né? Assim, mas existem coisas que são tão da cultura, eu acho isso tão fantástico, é tão da cultura, que você fica assim, caramba, isso não se fala assim no Brasil. E se fala assim, por exemplo, eu digo em português, né? Eu vou ganhar dinheiro. Ganhar. A gente fala ganhar dinheiro, né? Aí quando eu vou falar em inglês, eu vou falar assim, make money, vou fazer dinheiro, cara, fazer dinheiro. Que coisa interessante. Ou quando você está estudando uma língua, por exemplo, russo, né? Em russo tem uma palavra específica para azul claro. E a gente fala azul claro, a gente junta 2 palavras para dizer uma coisa. Em russo eles têm uma palavra para isso. Então, nesses anos, né, de estudo, apesar de ter 25 anos de idade, eu tenho aproximadamente 20 anos de professor, né? O período que você tem no Japão, Carlinhos, é o período que eu tenho aproximadamente ensinando. E a gente vê como é fascinante você ver assim, por exemplo, falar em japonês assim, você falou sumi, olha, a gente está aqui por sumimasen. Sumimasen. Eu sei que tem sumi. E aí, quando eu vou me comunicar, quando eu chegar no Japão, sumimasen? Sumimasen. Ok. Arigatou. E aí, conecta. Você usando a sua língua como base. Então, o que eu tenho, assim, desse primeiro momento, a gente tem um curso aqui de língua inglesa em Recife, que fica muito próximo ao Japão. Eu falei até, era em 12 horas, né, de voo, bem perto, porque Recife fica perto de tudo. Mas aí eu descobri agora com o Meco, né, ela disse que são 24 horas, considerando as conexões, né, ou não, né, mas isso é o que eu faço. E aprender um outro idioma é alegria. Tem gente que fica frustrado, né, Carlinhos? Eu não sei, assim, no início, você, poxa, japonês, outro alfabeto, poxa, como é que se faz isso, né? Então, eu acho que eu queria até saber, Carlinhos, assim, e para o Meco, como foi assim, tudo diferente, né? Você sair de uma língua ocidental e aí você vai para um aspecto oriental. Assim, como é que isso acontece? Como é que eu tenho essa curiosidade? Eu não sei se vocês aí em casa têm essa curiosidade também, mas eu tenho muita curiosidade disso, cara, de saber. Eu já conversei algumas vezes com algumas pessoas, mas cada experiência é uma nova vivência, né? Com certeza isso aí é uma nova cultura, é uma nova biblioteca, né? É isso aí, cara. Bom, a minha experiência com idiomas, assim, né, pra gente começar a soltar a linha desse bate-papo de como aprender um idioma novo, o meu primeiro contato foi com inglês, uma língua que eu não gostava. Desculpa, professor, mas eu nunca gostei de inglês. Não sei se foi trauma de escola, se não gostei da maneira como eu aprendi, mas eu não gostava de inglês. Apesar de sempre gostar dos heróis americanos, do rock, assim, eu comprava toda o soft power dos States, mas eu não gostava do idioma. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu acho, eu entrei num programa de capacitação expressa da minha cidade. Tipo um Senac, alguma coisa assim, uma dessas organizações do Brasil, fez um pacotão lá. E eu acho que foram 2 ou 3 semanas de intensivão com uma mexicana.
Então juntou um grupo, a gente ficou numa sala vivendo com essa mexicana, acho que umas 3 semanas direto. Mas eu aprendi e peguei gosto pela língua espanhola também, porque aí tem um lado afetivo. O meu sobrenome é da Espanha. Eu não sabia muito da minha história na época, mas eu sabia que meu sobrenome tinha vindo da Espanha. Os dois, inclusive, que é Rios e Villaronga. Eu sou lá de Catalunha, não? Será que é Catalunha? Eu não lembro, mas enfim. Eu sou de algum canto lá da Espanha, pelo menos do avô ou alguma coisa assim. E aí, eu me apaixonei pela senhorita dos olhinhos puxados, que é a minha esposa. E a minha esposa, ela tinha acabado de chegar do Japão, então eu comecei a aprender um pouquinho do alfabeto, um pouquinho de idioma, não sabia falar nada, mas ali naquele momento, né, de muita emoção, na juventude, eu aprendi um tiquinho de japonês, até que você chega aqui e você descobre que você é um analfabeto de ouvido, analfabeto de olho e analfabeto de boca. Que aí você não consegue entender nada que se fala, você não consegue enxergar nada aqui, porque em inglês, pelo menos, você vê as letrinhas, é familiar. Aqui não tem, não vou dizer que não tem muita coisa romanizada agora, mas, no geral, é um trem muito zoado quando a gente chega, é aquele impacto. E tem o problema que parece que o alemão também tem esse problema pra gente, né? Pra eles é normal. De que a frase é montada ao contrário. Pra gente, a gente fala o sujeito, objeto e verbo no final. Então você monta uma frase de gigante e bota no final. Porém, quando você vai colocar adjetivo, como a roda preta do carro branco, você monta invertido igual no inglês. Então você monta isso invertido no inglês e joga o verbo no final. Para a cabeça de um brasileiro, uma delícia, dá um nó na cabeça. Mas aí eu fiz amigos peruanos aqui no Japão, desenvolvi um pouco mais o idioma espanhol na lida com as pessoas. Queria assistir filme, não tinha filme. Aprendi um pouco de inglês por osmose, alugando DVD aqui. Então, não entendi a legenda, você tem que treinar o ouvido na marra, entende o que dá pra entender. Aí você estuda um pouquinho de japonês e o pouquinho que você entendeu do japonês, você salva pra entender aquelas palavras do inglês que você não entende. Então, eu acabei aprendendo inglês por osmose, desenvolvendo espanhol com os amigos, japonês no dia a dia. E assim foi. Até que há uns anos atrás eu me meti um pouco no chinês, cheguei a fazer prova de proficiência do nível iniciante, mas os meus amigos chineses voltaram para a China e eu não tenho mais com quem falar, esqueci tudo, só sei falar meu nome e me apresentar e não passa disso. E vocês? Como é que foi o primeiro contato com um idioma estrangeiro, um idioma de fora? Como é que foi o contato de vocês? Foi prazeroso? Foi traumático? Foi encantador? Ou foi um... Bom, então, eu sou filha de japoneses, né? Então, eu fui alfabetizada no Brasil primeiro em japonês. E como eu frequentava escola japonesa lá, né, a gente falava mais japonês do que português. Meus avós não falam português, né? Meu pai, ele, apesar de ser formado no Brasil, ele ter faculdade, essas coisas, ele ainda... O português dele soava muito esquisito. Então, eu aprendi esse português esquisito primeiro. Quando eu entrei na escola brasileira, normal, no ensino normal brasileiro, eu percebi que eu não falava. Meus pais perceberam que eu não falava nada, né? E a gente se mudou para uma cidade que é fora, a gente veio de Mogi das Cruzes, né? Então tem bastante japonês. A gente foi para São Sebastião, onde não tem japonês e não tinha com quem falar em português, em japonês, né? Eu esqueci tudo. O inglês é outra história. O inglês foi, eu estudei, eu sou formada pela Escola Fisk de inglês, mas assim... É engraçado que eu só percebi que eu aprendi inglês quando eu comecei a me forçar a assistir filmes legendados em inglês aqui no Japão. Mesmo tendo estado no Brasil, eu não sentia que eu estava aprendendo nada, sabe? Eu tive essa impressão de que a primeira coisa que você vai realmente usar a língua é quando você precisa usar ela na prática. Então foi com filme, foi com videogame, foi assistindo seriado e foi o primeiro livro que eu li totalmente em inglês, que foi Harry Potter. Por quê? Eu estou no Japão, eu não queria ler em kanji, né? Por mais que eu fale japonês, eu não consigo ler no nível de japonês para ler um livro cheio de kanji, principalmente quando eu tinha acabado de chegar. Então, é isso, ler em inglês ou esperar traduzir e chegar aqui no Japão depois de, 50 anos. Eu queria ler na hora que saísse. Saiu Harry Potter e eu fui ler o primeiro livro completamente em inglês da minha vida. Foi esse. Então, foi bem assim... Porque eu me forcei a aprender essas línguas para usar no dia a dia. O espanhol foi trabalho, né? A gente aprende um pouco do trabalho. Como eu trabalhava no Recursos Humanos, a gente trabalhava com bastante peruano, você aprende por osmose, como o Carlinhos falou. A minha experiência, nossa,
desde pequeno, eu queria falar um outro idioma. Eu amava falar. E eu não queria passar por esse negócio assim, porque muita gente passa perrengue, tem vergonha, né? Eu não sei você, mas a gente às vezes fica com a vergonha. A vergonha atrapalha muito, né? A gente conseguir, e aí não sai, e você não consegue produzir aquele som. E como você não produz aquele som, você você começa a falar e aí todo mundo fica olhando para você assim, diferente. Você não queria passar por isso, mas eu passei por isso assim mesmo, sabe? E se você aí em casa tem essa vergonhinha, sabe? Pode falar, você tem que usar. Como o Meiko falou, tem que passar aquela vergonhinha, fazer e dizer assim, agora eu tô sabendo. Eu fiquei até com vergonha, viu, Carlos? Você dizendo assim, eu não tinha nem olho, nem boca, nem cabeça, nem ouvido, nem nada. E é assim que muita gente se sente e não quer passar por essa experiência. E aí eu ficava perguntando à minha mãe, como é que você fala batata em inglês? Mãe, como é que se fala menina em inglês? A minha mãe, eu fui desenvolvendo, e eu comecei a aprender. E, apesar de ser bem jovem, tinha umas fitazinhas, né? Tinha aquelas fitas cassete, e eu começava a ouvir e ler, porque eu percebi que eu ouvindo e lendo ao mesmo tempo, eu conseguia imitar aquele som. Eles chamam até de shadowing. Shadowing é você imitar aquele som que você está ouvindo. Aí eu comecei a desenvolver isso. Comecei a fazer. E aí eu comecei a estudar alemão. Inclusive, alemão é por declinação. Eu não sei nem se japonês é por declinação. E aí, o intérprete de alemão e de japonês deve ser a mesma coisa, fica esperando a pessoa terminar a frase. Traduz? Não, estou esperando ele dizer o verbo. Mas ele falou, foi muito. Não, deixa ele dizer o verbo. Aí ele disse o verbo. Não, agora, imagina como é que acontece, né? E todo esse retorno. E daí eu comecei a falar inglês, comecei a falar alemão, apesar de perder, né? Quando a gente não pratica, se perde. Gente, a prática do idioma é diariamente. A gente está falando diariamente. Tem palavra que a gente, quando não usa muito em português, a gente esquece também, não é? E com toda essa experiência, vocês devem estar vendo aqui, logo na minha parte de trás aqui, tem uma boina da ONU, né? E aí eu fui intérprete também de língua inglesa pelas Nações Unidas. E aí eu aprendi a falar creole. Gente, você acredita aprender a falar creole, que é um dialeto que se fala no Haiti, que é uma mistura de francês com alguns dialetos do Congo, que parece muito semelhante a francês. Por exemplo, o dinheiro eu chamo cob, e em francês eu digo l'argent. Então eu tenho cob, que é em creole, e eu tenho l'argent, que é em francês. E eu comecei a falar com o pessoal, mesma coisa que você fez, Carlinhos. Comecei a praticar com o pessoal em creole. E aí aconteceu uma coisa, eu nunca conto essa história, aconteceu uma coisa comigo, falando creole. Eu chegava no aeroporto do Haiti e já falava em creole, que é o Toussaint-Louverture, o aeroporto. Começava a falar em creole. E daí, eu falava e todo mundo já ia passando, cara. Eu já ia passando. Porque, muito burocrático, né? Estrangeiro, eu começava a falar creole, já ia passando. E é a comunidade negra, né? Majoritariamente 98%. E um dia, eu estava entrando no aeroporto e a pessoa pediu para eu tirar o sapato. E eu não entendi o que era tirar o sapato. Ele falou alguma coisa, tirar o sapato. Aí ninguém nunca tinha me pedido para tirar o sapato. Como é que é isso? Eu tirar o sapato para passar, eu fiquei assim, ele fala creole, falo, tira o sapato. Também não entendi de novo. Aí ele disse em inglês, aí eu, tira o sapato. Ah, vá ali, ó, naquele guichê ali, vamos conversar rapidinho. E aí eu disse, poxa, tem que ser a prática todos os dias, o aprendizado todo momento. E essas são as minhas experiências com língua, da prática de todos os dias. E eu tenho muitos alunos, eu não sei você aí em casa, eu não sei vocês, mas a vergonha atrapalha, viu? Então, essa é a minha experiência e eu pratico todos os dias. Eu escuto inglês todos os dias e japonês, brincadeira. Eu escuto inglês todos os dias e quando eu estou com saudade dos outros idiomas que eu já estudei, eu coloco para ouvir. Me dá uma alegria até tremenda, sabe? Uma satisfação. Eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que chora ouvindo música que não entende, né? Eu era assim também. Eu ouvi aquela música, que emoção, aquela interpretação. Eu sentia a alma daquilo, mas não entendia. E esse sentimento me fez querer aprender outro idioma. E aí a Valquíria tem várias experiências aí, acredita, ela tá ali, né? Ela tá doidinha para falar. Eu falo muito, o professor fala, né?
Por aqui foi uma descoberta depois que eu achei as séries, né? A gente se encontrou aí, né, Manuel? E assim, a experiência que eu tinha tido inicial era só aquela formal, né, do tradicional, que a gente tinha que falar, aprender o verbo to be, e aí continuava um ano inteiro estudando e não saía daquele ponto. E aí, quando eu conheci as séries, a gente viu que existe, sim, uma outra forma de se estudar, que é a forma mais legal, a forma de estar dentro do seu cotidiano, de você estar inserido dentro do inglês, mesmo nas atividades que você está fazendo agora. É como a aprendizagem, né? A linguagem, a gente já está inserido na linguagem, mesmo antes de saber falar. Você já está escutando seus pais ali, os cuidadores, as pessoas. E o inglês não é diferente. A gente está na academia, o nome dos exercícios são todos em inglês, mas a gente não consegue se dar conta. E aí, o método que a gente estuda nas séries é justamente esse. É trazer para o aluno e mostrar para ele que, você está inserido nele, não é nada muito longe de você, não é só para uma viagem, não é só para uma atividade que você vai fazer de negócios. E aí a gente começa a se sentir parte desse idioma. E aí agora eu também estou fazendo espanhol lá nas séries e tenho amado, assim, né, esses caminhos aí dos novos e junto com as técnicas que a gente vem apresentando lá também, pronto, vai facilitando muito o caminho. Aqui no Japão tem uma expressão que eles dizem que é uma pessoa que nasceu pela boca. Ele fala demais. E eu sou esse cara. Então, por uma questão de existência, né, de sobrevivência, eu precisei aprender a falar. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalho ainda hoje, já fazem acho que uns 17 anos que eu tô lá, em um ano de Japão, nessa fábrica especificamente, eu já estava um pouco mais de uns 2 anos no Japão, eu já falava mais japonês do que pessoas que trabalhavam há 10 anos lá. Uma outra coisa que foi a minha experiência, que era uma experiência que para muitas pessoas é esquisita, mas para mim funcionou, é que quando eu precisei me efetivar na empresa, passar de temporário para um funcionário fixo, eu participei de um processo de seleção junto com japoneses. E eu tinha que apresentar uma proposta para a empresa. Você que entra aqui, o que você tem para oferecer para essa empresa? E eu falei, não, eu vou aprender idiomas para facilitar o contato de vocês com os estrangeiros. Então eu fiquei uns 2 anos feito um maluco. Porque aí eu fiz uma prova de proficiência do japonês nível bem básico. 3 meses depois eu fiz a primeira prova de proficiência em inglês básico. 3 meses depois eu fiz o segundo nível do japonês. 3 meses depois eu fiz o nível básico intermediário, sei lá, é um dos níveis que tem muitos de nível lá em espanhol, de uma prova em espanhol. Fiz uma de chinês, fiz a segunda de chinês e fiz a terceira de espanhol e fechei um ciclo de 2 anos, onde eu tirei 3 provas de proficiência em japonês, 2 em chinês, uma em inglês e uma em espanhol. Aí eu apresentei todos os diplomas. Aqui no Japão eles valorizam muito isso, porque eles me viam estudando no almoço. E esse foi o meu processo, com o detalhe que, quando eu fui estudar chinês, eu comprei um curso em espanhol. Quando eu fui estudar para o japonês, eu comprei um curso em inglês. Quando eu fui estudar para o inglês, eu estudava acho que em inglês ou em japonês, eu não lembro. Mas eu fiz essas coisas cruzadas porque na minha cabeça. Enquanto eu estava estudando chinês, eu estava aprendendo o idioma espanhol que o cara falava, o que me ajudou a fazer a prova. Poxa. Agora, a questão de aprendizagem, que aí já entra aqui a minha curiosidade nesse miolo, como é que funciona a nossa cabeça para encaixar? Eu ouvi uma vez de um linguista chamado Luiz Saião, ele é especialista em hebraico, acho que ele tem contato, ele fala, acho que falar uns 7, 8, 9 idiomas e ele consegue se comunicar em 14. Eu não sei, não tenho certeza o número, mas é um negócio absurdo, assim, o cara fala árabe, fala um pouco de chinês, fala umas línguas diferentonas, assim. E ele fala que não, cara, é uma questão de você abrir gaveta. Depois que você tem as gavetas, enfiar qualquer coisa lá dentro é fácil. E realmente, para mim, apesar de ser estranho, foi legal. Porque quando eu estudava espanhol, tinha similaridade com português. Quando eu fui estudar em chinês, eu consegui encontrar pontos de contato com inglês e com japonês. E assim, é um idioma completamente diferente do português, mas eu conseguia, parece que, achar onde encaixar o bloquinho do Lego. Trabalhei dando aula já. Só que eu não sou educadora, né? Eu trabalhei porque eu sei as 2 línguas e as pessoas colocam você para dar aula porque você sabe as línguas, mas eu sou péssima em gramática. Mas o que eu ouvi falar é que se você sabe mais de uma língua, isso facilita muito você aprender as outras, né? Porque o seu cérebro vai aprendendo a fazer essa conexão sozinho. Então,
como eu já cresci num ambiente bilíngue, né, aprender o inglês não foi tão difícil quanto seria para outras pessoas, né? E no meu caso, diferente do Carlinhos, quando eu cheguei no Japão, eu sabia o japonês, lógico que o japonês é arcaico, né? Porque eu aprendi com os meus pais japoneses que saíram do Japão há 50 anos atrás, a língua mudou completamente. Então, tinha muitas coisas que eu falava aqui que ninguém entendia que eu falava. Mas, diferente do Carlinhos, eu não era cega, eu conseguia ler as letras, né? O vocabulário básico eu consigo ler, eu conseguia ler na época que eu cheguei. Eu conseguia desenvolver uma conversa básica do dia a dia. Então, para mim, não foi assim, esse choque que o Carlinhos teve, né? Eu senti esse choque quando eu fui para a Coreia. Mas, assim, eu ouvi dizer que o seu cérebro consegue fazer conexões, e eu tava achando isso interessante do Carlinhos falar o que funciona no cérebro, mas eu acho que você aprende a traduzir as coisas na sua cabeça sozinho, e quando eu colocando mais uma língua, ele só vai adicionando na mesma palavra os mesmos significados. Poxa, o que você está falando, Meco, o que o Carlinhos falou, isso acontece todos os dias com a gente, porque a gente desenvolve estratégias. Então, por exemplo, quando eu fui aprender, Carlinhos, você me trouxe uma coisa da minha cabeça aqui, quando eu fui aprender creole, eu contratei um haitiano, que ele iria me ensinar creole, só que ele iria me ensinar em francês, e eu só pagava por uma, né? Feito você fez, né? Estudando uma língua, eu pagava, ele disse, vou falar em inglês. Não. Aula em francês, você explica em francês o creole, tá certo? E aí eu comecei a ter a aula e comecei a aprender os 2 idiomas. Como é que ocorre? Você observa agora, vocês vão observar na sua mente agora, se eu falar a palavra aqui, gato, pois bem, na sua mente aparece uma imagem de um gato, eu não sei nem... Você está vendo um gato, Carlinhos, na sua mente aqui? Apareceu uma imagem de um gato? Apareceu para você, Meco? Eu tenho um gato na minha frente. Olha só, e já fez uma conexão. E quando você começa a estudar, o teu cérebro, ele cria estratégias. Então, estratégias daquela aprendizagem. O que o linguista falou sobre gavetas é um aumento de conexões. Assim, poxa, quando você fala um outro idioma, aumenta as suas conexões. Não é que a cabeça fica grande. Eita, fulano que fala 5 idiomas, ele tem uma cabeça maior. Não, a cabeça não vai crescer. Mas aumenta as conexões. Então, por exemplo, quando você começa a organizar um sistema, o teu cérebro, ele cria um sistema, aprende-se assim. Ele descobriu como se aprende. Eu aprendo ouvindo, por exemplo, eu escuto e leio ao mesmo tempo e eu consigo memorizar mais. Você, por exemplo, que está aí nos ouvindo, você pode ser assim, escuta uma música e você consegue imitar bem o som, exatamente a pronúncia. E depois, quando você diz assim, poxa, fulano tem uma pronúncia impecável, nunca estudou inglês. O cérebro dele desenvolveu, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas o cérebro dele desenvolveu uma técnica que ele consegue, qualquer outro idioma, ele consegue produzir os sons. Até os 2 anos, a gente consegue identificar no nosso ouvido qualquer tipo de som que der, das mais diferentes variações. Por exemplo, alguém está falando em japonês, você consegue ver as variações que se teve naquela língua. Está falando em inglês. Eu consigo perceber essa variação. Quando eu digo assim, touch me light, você entende o que quando eu digo touch me light, Carlinhos? Me dá leite, sei lá, não tem... Me dá leite, mas... Por quê? Porque o cérebro, ele vai lá, isso é muito rápido. Porque o que é que ocorre? Quando eu produzo um som, esse som vem, ele entra no seu ouvido, as cordas vocais produzem esses códigos entram no seu ouvido, tem 3 ossinhos lá, e eles transformam esse som vai para o teu cérebro e ele transforma em uma imagem. Olha só que legal. E quando essa conexão da língua, você produz o som, ele vem, por isso que é vibração, né? Tum! Por isso que você chora, você ouviu, ela transformou, subiu lá uma imagem. E quando o cérebro, ele produz isso dentro desse som, esse som entrou no teu ouvido, ele vai lá, ele começa a abrir essas gavetas. E a criança, depois dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, o cérebro percebe que não precisa daqueles sons todos. Para que eu quero isso? Não tem no celular, quando coloca no adormecido aqueles sistemas, adormece, né? Adormece aquele. O cérebro faz a mesma coisa. Ele coloca para a parte adormecida e você fica com um grupo de sons. Por exemplo, só a língua portuguesa. Aí quando você começa a estudar um outro idioma, o que é que acontece? Ele começa a procurar aqueles outros grupos de sons que estavam lá e foram perdidos, esquecidos. E aí quando a gente começa a estudar, dá sono,
dá cansaço. Eu não sei se vocês já tiveram, você que está ouvindo aqui, irritabilidade. Ai, não aguento, já tá. E aquele professor falando, ele sabe que eu não estou entendendo, ele continua falando isso aqui, fala logo em português. É o cérebro batendo lá e ele não está encontrando, não está acessando. Quando ele não tem esse acesso. Quando você vai aprender no idioma, o cérebro descobriu onde é que está o acesso disso. Então, muitas vezes, o primeiro idioma, ele pode causar uma certa dificuldade, uma certa, eu vou dizer. Mas você persistindo, e depois você vai estudando outros idiomas, você vai perceber que ele vai facilitando. Por exemplo, se eu te disser assim, em hooligan, o meco, em hooligan, dá até vontade de rir, sei lá, cara. Sinto muito em alemão. Meu Deus. Pra mim, eu lembrei de Senhor dos Anéis e pensei numa cidade chamada Hooligan. In Hooligan. Foi mas você está percebendo. Veja a conexão que o teu cérebro ele faz, isso é muito rápido, ele leva para uma ideia. E ele sabe a gaveta, ele disse, não, isso aqui está aqui, ó. Pum! Ele pegou aquilo lá naquela conexão. E aí, às vezes, você vai perceber que tem palavras, né, que se escreve do mesmo jeito, mas se pronuncia diferente. Se pronuncia diferente, mas escreve do mesmo jeito, homófonas. As palavras, então, os fonemas como se trabalham, e ele vai organizando tudo isso. Então, tecnicamente, o que o Carlinhos fez é algo muito legal, muito bonito, porque, se tratando de língua, porque a gente começa a perceber outros tipos de sons. Quando eu falo assim, porta, carne, very. Quando eu digo verme, eu digo verai. Quando eu digo, aí você, esse som pode ser. Quando eu digo assim, quando aquela palavra que eu estou tentando aprender hoje, vocês sabem a palavra que eu estou tentando aprender hoje? Você sabe, Carlinhos? Sumimasen. Olha, e é isso repetidamente, quando você fala, as pessoas vão te devolvendo, e o cérebro ele vai fazendo essa sumimasen. Essa conexão que você estabelece, dá preguiça mesmo. Tem gente que tem preguiça. Essa preguiça, o cérebro, na verdade, são as conexões que ele está buscando e dá um efeito no corpo. Eu não sei se vocês tiveram, mas, poxa, não dá um sono quando eu chego na aula de inglês. Falando na versão psicológica aí, né, a gente pode explicar isso como o cérebro é uma máquina que ela quer, de todas as formas, evitar o desprazer. E aí, se você está numa situação nova, é desconfortável para tudo, né, para todas as ações, tanto comportamento como cognitivo. E aí ela, vou dar um jeito aqui de parar isso aqui, porque essa pessoa, ela tá mal. E aí você tende a levar para preguiça, é o famoso procrastinar, né? E aí a gente tem que trazer elementos, as estratégias, como o Carlinhos achou, como Manuel achou, como eu achei, como a Almeco achou. E aí a gente vai alinhando, aí já entra o nosso trabalho aqui, né, das estruturas, de alinhar o seu plano de estudo, porque o que acontece? Hoje, a gente tem aí o mundo online, né, e tem muitas informações, todo mundo pega muitas técnicas, mas qual é a técnica que vai se adequar à minha forma? Talvez a técnica que o Carlinhos utilizou não é a técnica que para mim funciona, e aí entra o autoconhecimento. A gente faz todo esse trabalho, eu já estou levando aí a conversa para a outra parte aí, mas vamos embora. E aí a gente já leva o lado do comportamental, desde o momento onde a pessoa senta no lugarzinho ali que vai estudar da organização. Se você tem muitas coisas, como a gente tem muita informação hoje, é muito difícil, está cada vez mais difícil você manter o foco na atividade. E a língua estrangeira, ela já tem esse bloqueio, porque é algo diferente, é estrangeiro, a forma como a gente fala já é de distanciamento. E aí, o nosso trabalho enquanto psicologia vamos quebrar esses bloqueios aí, o teu cérebro vai lutar contra, mas a gente vai se aliar a ele para dizer, eu sou teu amigo, me ajuda que eu te ajudo. E aí a gente acha estratégias até de descanso, tem até uma técnica que é a técnica Pomodoro, muito utilizada para estudos, e muito, muito legal e eficaz. A gente conseguiu muitos resultados com os nossos alunos aqui, inclusive comigo, que sou aluna aí do Emanuel também. E assim, a gente vai se debruçando sobre esse caminho aí de muitas estratégias mais voltadas para você. Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe a forma como você gosta de estudar? Você gosta de estudar com música? Você gosta de estudar sem música? Eu escuto música clássica quando eu vou escutar. Eu consigo fazer essa conexão de
A música clássica tem o seu histórico aí que traz, tem estudos, né, que já comprovam que traz uma concentração maior. Mas tem pessoas que não conseguem e está tudo bem, não está nada errado, não existe um padrão na aprendizagem. Eu não gosto de estudar com música. Bem verdadeiro, não gosto desse negócio com... Não. Eu amo música, até a bateria tá aqui, tem violão no armário, teclado debaixo da cama. Né? Mas, pra mim, a música não funciona. Essa fala, né, de você saber da importância daquilo que eu quero, como é que eu me sinto à vontade para estudar, e não pegar um padrão já estabelecido, colocar para você, gera uma frustração, e aí você coloca a culpa na língua, é muito difícil. Eu não consigo não, porque eu já fiz todas as técnicas, mas você não fez a sua técnica. E aí o meu trabalho aqui hoje é justamente fazer isso, é mostrar para a pessoa, ó, vamos primeiro se conhecer, vamos saber o que é que você gosta para a gente aplicar. E as outras coisas ao redor que estão te atrapalhando também. Às vezes você tem filhos, quem tem filhos não é que vai atrapalhar, mas você precisa se organizar nos seus horários para dizer, ó, agora meu filho vai estar dormindo, eu vou sentar aqui, não gosto de escutar música, vou fazer sozinha, é criar o seu plano dentro das suas possibilidades, e não querer pegar um plano de uma outra pessoa, espelhar ele e não conseguir, a frustração vai ser maior e são trabalhos aí dobrados para a gente se debruçar e cuidar das pessoas. Existem técnicas ou dicas que podem ajudar uma pessoa que tem diagnóstico já confirmado de TDAH, né, no estudo de idiomas? Eu digo isso porque eu já tenho vários amigos que já foram diagnosticados, estão aprendendo a viver, se descobrindo como uma pessoa atípica. Mas tem alguma dica nesse sentido que possa ajudar uma pessoa que tem TDAH a lidar com seu multifoco, né? Porque nós não somos desfocados, nós somos multifoco. Sim. O importante é você primeiro conhecer a pessoa, né? Mas essa técnica da Pomodoro, ela é muito importante e interessante, porque aí ela vai te dar um tempo. Você faz a explicação, né, da técnica. Você tem um ciclo de 2 horas. A intenção e o objetivo dela é tirar a ansiedade e trazer o foco e a concentração. E aí você pausa esses estudos para que você consiga, de fato, ter qualidade no seu estudo, porque a gente separa, eu vou estudar 3 horas, mas dentro dessas 3 horas, a sua cabeça ela funciona como se você tivesse muitas outras coisas fazendo ao mesmo tempo, e aí não funciona. De fato, né, você está fazendo, mas o resultado que você quer, você não consegue. E aí, o que é que acontece na técnica Pomodoro? Você tem um ciclo de 2 horas, a cada 25 minutos você para 5 minutos. Nesses 5 minutinhos que você vai parar, você não vai pegar o celular para conversar com alguém e vai escutar uma música, não. Você vai levantar, vai tomar uma água, vai dar aquela espreguiçada, vai relaxar um pouquinho ali, só para você tirar a tensão e aquela pressão que a gente fica, né? E aí, essa seria uma técnica boa, mas aí é importante que se conheça como é que essa pessoa está funcionando, por quê? Cada pessoa, ela tem o diagnóstico de TDAH, mas ela funciona de forma diferente. E aí não dá para, o que a gente trabalha muito aqui é não estabelecer um padrão. Existem as técnicas, a gente conversa com a pessoa, entende como é que ela funciona, porque quando a gente diz, eu tenho diagnóstico, você já fecha aquela pessoa ali. E aí isso não é interessante. O interessante é você conhecer o ser independente daquele diagnóstico ali fechado. Então, a técnica Pomodoro é isso. Depois das 2 horas, você para 30 minutos. E aí você tem um tempo mais longuinho ali para descansar, e você pode pegar o celular um pouquinho, mas aí ainda não é indicado, porque tem que ser um ponto saudável. Aí você começa um outro ciclo. E aí o seu nível de concentração, ele aumenta, porque o seu cérebro entende que, não está sendo tão difícil aqui não, eu estou descansando um pouquinho, está sendo legal essa atividade. E aí, esse sabotadorzinho aí que está lá dizendo, é muito difícil, é muito chato, cansado, vai ali, fulano está te chamando, e aí aqueles pensamentos que vêm, você consegue aí neutralizar eles e dar continuidade ao seu processo de estudo. Professor Emanuel, curiosidade, 5 horas de estudo no sábado, só no sábado, ou 40 minutos por dia, 30 minutos por dia, o que funciona melhor? 5 horas no sábado, cara, são muitas horas. É como tomar uma superdose. E quando você toma uma superdose, uma superporção, você não vai, o seu corpo não vai, o teu cérebro não vai conceber tudo. Então, o que é que eu digo? São 10 minutos por dia. Você sabia que eu faço o desafio com os meus alunos deles me mandarem um áudio de 10 segundos por dia, todos os dias, por 7 dias, e tem gente que não consegue? Eu posso desafiar vocês aí
que estão nos assistindo agora, eu vou fazer esse teste todos os dias, 10 segundos em inglês e em japonês, eu vou desenvolver isso daqui. Você não consegue ficar pronto antes de fazer, você tem que fazer primeiro. Você tem que fazer primeiro. Porque tem gente, eu quero estar pronto, só vou falar quando eu estiver pronto. E quando eu estiver, não vai acontecer, meu camarada, você não vai. Se você quiser falar, quando você estiver pronto, você não vai falar. Tem alguns alunos amigos também, que hoje falaram comigo, de 12 anos atrás, estou querendo aprender inglês agora. E tem gente que diz assim, daqui a um ano eu vou estar falando. Não, você está falando agora. Você começa a falar agora. Os pouquinhos que você consegue é agora. Então, meu conselho é, todos os dias, um pouco. Crie um hábito, crie uma rotina. Seja o método Pomodoro. Eu já falei com vários poliglotas. E cada poliglota que eu já falei, eles têm uma técnica de se desenvolver. Seja da parte visual, seja da parte auditiva. Isso, para o aprendizado, é fantástico. E se você quer aprender, eu vou falar com o Emanuel. Tem muita coisa na internet que você pode ouvir, assistir. Tem muitos grupos que você pode aprender gratuitamente. É porque eu não tenho para eu pagar um professor? Não, você pode... Até um certo nível você consegue. Depois você realmente vai precisar pagar um profissional. Mas, cada dia, chaque jour, isso é em japonês? Chaque jour? Não, é francês. Chaque jour. Cada dia, every day, all the time, we gotta do it. We gotta have it on our minds, you know? A gente tem que trabalhar isso. Então, essa sua pergunta, essa dica é todo dia. 5 horas no sábado, não. Todos os dias. Mesmo que você vai estudar as 5 horas no sábado, vai treinando, vai praticando. Se você paga um curso, só vou lá às 5 horas, não. Mas é todo dia. Isso é continuidade. E quem está esperando para estar pronto para falar um outro idioma, não vai falar. Começa agora falando como pode, fazendo feito o Carlinhos aí. Siga o exemplo de Carlinhos. Não tenho vergonha, não. Eu vou falar, e o povo vai corrigir. Esse cara é maluco, mas está falando. Mas, pô. Assim, eu trabalhei no Kumon, no Brasil também, e o meu professor era da mesma região que meus avós, e ele foi mais ou menos na mesma época. Era um senhor, agora já está aposentado, ele tem muita idade. Está nos seus 90 e poucos anos. E aí esse é o japonês que eu aprendi, né? E também regional, né? Eu aprendi um japonês do interior e as palavras que usam para lá não se usavam aqui. Eu tive que aprender tudo de novo. Minha esposa, quando aprendeu japonês, ela aprendeu japonês de Osaka. Aí quando ela veio para cá, ela sentiu diferença, porque tem bastante diferença de conjugação, as expressões que se usam no final, né? Como exclamação, pergunta, é tudo gíria regional, né? Regionalismo. É divertido, eu uso algumas coisas assim só para brincar com o pessoal. Carlinhos. Diga, Emanuel. Eu tem que traduzir essa parte. A minha esposa aprendeu japonês de onça. Osaka. É que a gente fala no Brasil Osaka, né? A gente fala Osaka, mas a palavra é Osaka. Eu disse assim, vai ter que traduzir. Não, eu não vou ficar sem saber o que está dizendo. E a conversa fluindo, e disse, cara, o que eu estou dizendo isso aí? O que é ossa? Ossa é o quê? Será que é alguma terminologia, uma língua de alguma província? Agora que eu entendi. Eu vou ensinar uma palavra para o professor Emanuel que ele nunca vai esquecer, em japonês, que é como se fala pessoa em japonês. Ninguém. Eu sei falar japonês, ninguém. Ninguém quer dizer pessoa. Significa Exato. Pessoa. Ser humano. Ser humano. Rapaz, é sério? Cara, eu não sabia disso. Veja, diz alguns antigos, né, estudiosos da língua que aprender uma nova língua é receber uma nova alma. Então, ninguém, falando em japonês, eu sei falar em japonês, ninguém, veja só, ninguém que está aprendendo a falar japonês, que é ninguém, agora eu aprendi pessoa. Que nunca mais vou esquecer, já deu esse gatilho aqui, ninguém quer dizer pessoa, vai desvencilhando, você vai aprendendo, vai recebendo a nova alma, né, da nova cultura, você vai percebendo coisas diferentes, aqui é assim, assim, é assim. Então, poxa, isso é fantástico, Carlinhos. Olha, eu estou achando essa conversa aqui uma coisa, poxa, é massa, cara. Isso é massa também, falavam meus avós, né? Isso não é de agora, né? Agora fala diferente, fala fofinho, lindinho, né? Agora, isso é muito bonito, cara.
Mas agora, essa questão, Emanuel, aqui a gente vivencia também. Eu fiz uma viagem com meu marido, a gente foi a Fortaleza, e aí quando chegou lá, a gente conversando com um amigo, ele perguntou assim, não, que sai daí que tu é muito pirangueiro. Ele, não fala essa palavra aqui não, porque lá no Recife, pirangueiro é a pessoa que não gosta que é mão fechada, né? Não gosta de estar pagando, segura o dinheiro, e lá era alguém que roubava, que era alguém que era desses meios, assim, né? Aí a gente ficou tudo, eita, não vamos falar não. E aí esse choque, ele acontece naturalmente e a gente não se dá conta. Quando você vai para um outro país, você toma aquele choque, mas você já vivia isso antes. Só que tá tudo novo, né? Não é só essa situação. E aí o choque é maior, o cérebro, peraí, eu preciso reagir aqui para ajudar esse ser. Esse ninguém. Você pega uma palavra, por exemplo, em português, rapariga. Ela quer dizer uma coisa em Portugal, ela quer dizer uma coisa no Nordeste e outra coisa completamente diferente em São Paulo. Eu sinto que brasileiro leva as coisas mais na malícia do que os outros, né, as outras culturas. Então, se a gente escuta uma palavra que lembra um palavrão, brasileiro vai rir. Não tem condições de não rir. Enquanto se fosse ao contrário, no caso de japonês, a gente chamando os pais em um supermercado japonês gritando para o pai vir, que é uma palavra também não muito bonita para falar em japonês, eles não riem, eles olham meio estranho, mas ninguém faz nenhum comentário, sabe? Agora, se fosse brasileiro, eu já tava rachando de rir. Porque a questão é que quando você vai chamar, por exemplo, o comum, né? As crianças estão andando no mercado e gritam assim, o pai é seio. Aí então você grita e o pessoal dá aquela olhada assim. Outra expressão que acaba gerando muita confusão e muita risada entre brasileiro é a saudação do cristal. A gente bate, quando bate os cristais, a gente fala o quê? Diz aí, professor Emanuel. Brasilzão, levanta a taça, a gente bate e fala o quê? Agora eu fiquei até com medo de dizer o que é que se fala lá na... Não, quando bate, aí a gente diz saúde. E a onomatopeia? Tim, tim, tim. Muito bem. Essa é uma palavra em japonês que significa, de maneira infantil, o órgão genital masculino. Nossa. Então, a coisa mais comum que tem é você chegar aos brasileiros em restaurante. Aí, galera, tchim-tchim. E os japoneses dão... O japonês olha, o japonês não fica aqui nem Brasil. Só que eles mantêm a classe. O japonês, eles estão... Aqui é a cultura da vergonha. Eles nunca vão fazer uma situação para você ficar constrangido, porque eles não gostam. É uma coisa que o brasileiro não tem. Eles são extremamente... Se matam, literalmente, né? Suicídio, para você não passar vergonha. Mas eles não vão falar nada, mas rola aquele olhar assim que todo mundo está estranhando. E tem várias situações assim, onde a gente brasileiro se coloca, né, numa situação constrangedora diante de um japonês que ouve, né, o que a gente está falando e não consegue lidar com nossos fonemas, né, e tem a questão da gente ouvindo os japoneses. Agora, uma curiosidade, né, quando é a questão de criança aprendendo idioma, que fala que criança tem cabeça de esponja, mas também muita coisa que aprende esquece. Criança tem limite, né? Pode aprender 1, 2, 3, 4, 5. Criança embaralha, não embaralha. É melhor aprender um e aprender outro, ou empurra tudo de uma vez só. E aí, professores? Bucha na mão de vocês. E aí, criança deve aprender idioma, não deve? 1 só, 2 é 3. Ela vai aprender e vai esquecer tudo. Vai jogar dinheiro fora e devia melhor comer em batata frita e Mac, que era mais vantagem. E aí, como é que funciona com criança? Nossa, fala, Emanuel. Eu acho isso uma pergunta muito boa, porque eu estava na Suíça, as crianças começavam a falar em alemão, daqui a pouco elas falavam inglês, e daqui a pouco as mesmas crianças estavam falando em francês. Eu achei aquilo uma coisa interessante. Nossa, como é que pode uma coisa dessa, né? Isso tem muito da cultura. E eu estava dando uma palestra para um grupo, conversando, né, sobre idioma. Aí eu disse, porque... Vocês falam outros idiomas porque vivem em fronteiras e quem mora nas fronteiras é mais fácil você aprender. Aí disse assim, pois né? Todo brasileiro fala espanhol? Não, mesmo sendo fronteira. Então, isso é uma questão cultural também, há de muita cultura. Eu trabalho com crianças bilíngues, já trabalhei em escola bilíngue, e as crianças, elas realmente conseguem aprender. Há muita preocupação realmente, Carlinhos, na parte da alfabetização da criança, né, pelas diferenças das letras e tudo, mas uma alfabetização muito bem feita,
com profissionais qualificados que entendem, não haverá problema algum em uma criança crescer bilíngue, de se aprender um outro idioma. Inclusive, até ajuda, existem várias teorias, né? Até ajuda a um crescimento na questão de vocabulário, na questão de decisões, na fala. Então, há quem diga que há desvantagens, há quem diga que há vantagem. Eu vejo total vantagem em uma criança ela estudar um segundo idioma, tá certo? Isso a motiva em estudar em 2 idiomas, pesquisar em 2 idiomas, verificar as coisas, e é um crescimento muito, muito grande. Inclusive, dando aula, e as crianças, que cor é essa? É blue. Que cor é essa? É yellow. E como se, os números, e como é que se fala, eu sei cantar essa canção. Ela não vai perder aqueles sons que nós falamos anteriormente, ela continua com aquela produção de sons. E há pesquisa que diga que, com tudo isso, ela vai conseguir ter uma capacidade maior de decisão entre 2 coisas. Então, é rico uma criança saber 2 idiomas, é muito bom. Então, se você pode incentivar. Estava conversando com uma aluna ontem, e ela disse, a minha netinha mora nos Estados Unidos, e ela não fala português. E meu filho não quer ensiná-la português. Eu estou aprendendo inglês para falar com minha netinha. Então, uma questão também de emoção. A parte emocional pode dar necessidade, pode ajudar bastante. E aí eu volto. O emocional da criança assistir aquele filme em inglês que ela gosta, aquele desenho animado, aquele mangá. Porque tem crianças aqui no Brasil que assistem em japonês. Às vezes não tem, elas ficam assistindo ali e vão aprendendo, como a Meiko falou, aprender com videogame. Nossa, eu acho isso aí fantástico. Então, eu acho que uma criança aprender em inglês, aprender um outro idioma, seja francês, espanhol, é muito rico, vale muito a pena. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, já que vocês trabalham com isso, né? Eu sei que eu cresci bilíngue, só que eu tinha, assim, eu tive consciência de que eu era bilíngue nos meus 5 e 6 anos, mas eu nunca confundi as 2 línguas, eu nunca achei que uma palavra era em português, quando na verdade estavam falando comigo em japonês, e nem o contrário, né? Eu queria saber se a criança consegue separar, acho que o Emanuel ele comentou um pouco sobre isso, que a criança consegue escutar o som e conectar com a língua, mais ou menos. Como é que isso funciona? Tem a questão da memória afetiva também. A criança, ela trabalha muito com a gente trabalha muito com essa questão da memória afetiva. E aí, quando ela cresce, é o que o Emanuel está falando, né? Quando ela cresce, ela consegue fazer essa conexão. Quando você fala dos 5, 6, 7 anos ali, é o momento que você está na alfabetização tradicional, né? Mas você já estava inserida naquela língua. A linguagem, ela já estava ali permeando o seu cotidiano. E aí isso se torna uma facilidade e você vai se condicionando a essas situações. Olha, meu avô fala inglês, fala japonês, mas minha mãe, ela fala português. E aí você consegue fazer as conexões de memória afetiva e isso aí vai facilitando. Tem estudos até que falam que crianças que já estudaram muito novinhas e que param o estudo, quando elas crescem, né, que se tornam adultas, elas têm uma maior facilidade. Porque toda vez que ela vai conectar, quando o cérebro vai fazer as conexões lá, ela lembra, isso aqui foi algo prazeroso, porque ela fez o link não com a língua em si, mas com a experiência que ela viveu ali. É como a gente diz assim, às vezes, eu tô aqui, eu senti o cheiro da infância. Você não sentiu o cheiro da infância, você resgatou na sua memória ali a memória afetiva. E isso se tornou uma coisa muito real para você. Então, a gente, muito, muito importante, a gente fala sempre, né, conversa sempre sobre isso, que é muito importante a gente despertar nas crianças isso. Eu tenho um sobrinho, ele vai fazer 2 aninhos ainda, mas você conversa com ele, ele acha super interessante, na escolinha ele já tem, né, no hotelzinho ainda. Ele já tem um contato com o inglês, e aí você percebe que ele chega, ele não confunde, ele fala, se for uma bicicleta, ele vai lá e bike, depois ele faz bicicleta, mas ele sabe fazer a separação, sabe? E aí isso é a questão da memória afetiva. Eu vou fazer algumas observações aqui que são interessantes. Eu tenho uma amiga que ela é japonesa, mas ela cresceu no Brasil. Por ela ser japonesa e crescer no Brasil, ela fala português fluente. Ela é professora de idioma português, inclusive. E ela estudou a vida acadêmica dela inteira em português. Do ensino fundamental até a faculdade. Mas ela fala que quando ela vai falar de assuntos do coração, ela precisa falar em japonês. Porque o idioma do coração
Exatamente. em japonês, mas ela não consegue fazer trabalhos acadêmicos e pensar profissionalmente em japonês. Ela trabalha e funciona profissionalmente em português. Bom, pra gente aqui seguir pros finalmente, existem alguns mitos, algumas coisas que a galera fala assim, isso aqui não funciona, isso dá errado, e que é um falso mito. E que dicas, a gente já deixou várias, mas pra gente fazer um pacotão aqui no final, que dicas a gente pode deixar pra galera tentar encaminhar aí pra vida de idiomas? Eu fecho a minha fala com uma frase aqui, né, que me marcou muito nesses tempos de estudo aí, que é: quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. E aí, o que é que acontece? Você tem muitas possibilidades e você acha que sabe o que procura, né? Mas aí, quando você acha a possibilidade, você não encontra essa possibilidade. É uma confusão. Você, poxa, eu achei, mas eu não estou conseguindo fazer. A questão não é o achar ou não achar, o encontrar ou não encontrar, é o autoconhecimento. Se você não se conhece de fato, você não vai ter confiança para dizer, eu vou lá e vou fazer isso aqui, eu sei o que é que eu quero, não. Você precisa primeiro se conhecer. Então, eu levanto a bandeira aí de que, vamos fazer o nosso trabalho pessoal para que a gente saiba o que é que a gente quer de fato para a gente e não que a gente siga modelos, porque a vida fica muito mais difícil quando você vai seguindo os modelos das outras pessoas, a frustração é muito grande, o cérebro dá aquela bugada e diz, pronto, estou perdido. Aí existe a crise da idade, a crise daquilo, mas na verdade você não sabe o que você quer, porque você não se conhece. Muito bem, professor Emanuel, e aí? Seja feliz, minha gente. Isso aqui é para aprender, para ser feliz. Isso não é aprender um outro idioma é com alegria. Não, você não está indo para sofrer. Não é um sofrimento. Você está crescendo, está exercitando o seu cérebro. Tem uma coisa que eu vejo muito muito interessante, que é: nobody cares how much you know until they know how much you care. Ninguém se importa o quanto você sabe, até as pessoas percebam o quanto você se importa. E quando você se importa com aquilo, você está querendo aprender, você está buscando, a gente vai. Tem até um ditado que diz em creole, que eu não lembro muito bem, então vou falar em português, que de folhinha em folhinha o pássaro monta o seu ninho. Esse seu ninho do idioma é folhinha a folhinha, é de palavra a palavra. Não é eu vou estudar 5 horas e vou ficar... Não acreditem nas ilusões que eu vou ser fluente em inglês em 3 meses, vou ser fluente em japonês, que é mais fácil japonês, vou aprender em um mês e meio, vou estar fluente em japonês antigo e moderno. Não, mas é um passo a passo, é cada dia, é ser feliz com o idioma, é ser feliz com a aprendizagem. Esse é o mais importante. Estar satisfeito, encontrar prazer naquilo que se está fazendo é a coisa mais importante, é a coisa mais linda. Inclusive, um beijo grande para todos os aí, nossos brasileiros no Japão. Se você ainda está com dificuldade em japonês, dificuldade em inglês, mas você com leveza. Com peso, não vai. Leveza. A palavra de hoje é leveza. Não é isso, Carlinhos? Vamos embora. Boa, boa. O Meco, antes da gente pedir para os professores fazerem o jabazinho, eu vou pedir, começando até por você, aproveita, já fica legal. Diz aí um anime que você acha que tem uma linguagem tranquila para quem quer arriscar o japonês eu sei que tem anime que tem uma linguagem muito carregada, difícil de entender, e tem outros mais suaves. E deixa o jabá aí das suas lives de game, das suas lives de estudo, que você faz uma pancada de coisa aí. A primeira dica e depois o seu jabazinho. Dica, eu sempre recomendo para quem está aprendendo japonês, o pessoal que quer começar assistindo Dragon Ball, que eles usam um vocabulário muito errado. Eu não acho que Dragon Ball seja um bom anime para você começar. Naruto, Dragon Ball sejam animes para você começar a estudar japonês, porque tem palavras muito complexas e às vezes é muito difícil para entender. Eu acho que a melhor coisa você conseguir é assistir anime de criança ou animes que contam o dia a dia. Tem um anime chamado Nichijou, que é um pouco antigo, mas ele conta a história de menininhas no colégio, só que são piadas bobinhas com a língua japonesa, e é muito engraçado, porque tem uma certa altura que elas ficam falando que elas confundem elevador com escada rolante, né? Porque a erebeta é escareta, né? E elas ficam repetindo essa palavra várias vezes.
você acaba decorando. Isso eu acho maravilhoso para quem está estudando língua, sabe? Elas falam bem devagarzinho, então é bem facinho de entender e é bem engraçado para assistir. Eu recomendo muito assistir Nichijou, é muito bonitinho, é muito engraçado. E é isso, gente. Assim como o Carlinhos falou, para eu deixar meu jabá, @otaku no Kisaten é o podcast que a gente faz sobre animes, então se vocês quiserem dicas, a gente dá lá. Eu também faço lives de games, jogando videogames, e desenhando, costurando, fazendo artes no meu Twitch, @ome_mika, que é o meu nome que tá aqui embaixo. Bom, eu já trabalho com na clínica, né? Mas aí eu estou muito debruçada sobre essa questão do aprendizado. E aí, para as pessoas que precisam de uma montagem de um plano, sem muita pressão, com felicidade, com autoconhecimento, me procurem aí no @valquimorais.wm. A gente pode entrar em contato e fazer aí montar esse seu plano, estruturar para que você tenha esse aprendizado aí de forma leve, como o Emanuel falou, né? A leveza. E a gente aqui também trabalha com o Instituto Social, que é o Regando Vidas. A gente tem também o Geração 4, que são nossos projetos que a gente abraça aí e trabalha com muito amor com essas crianças. Então, nos sigam. As dicas que nós deixamos é justamente essa. Se conheçam, procurem esse autoconhecimento aí, ainda que não seja conosco, mas procurem esse meio, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês e até os relacionamentos mesmo. Você, às vezes, está tão pressionado nessa situação de eu quero aprender, que você esquece que existem outros meios na sua vida. Existe a família, existe o passeio, você também precisa aprender a descansar para que a sua mente esteja preparada para o estudo. E desde já eu agradeço aí a oportunidade, né? Foi maravilhoso o papo. Vamos lá, Emanuel. Enquanto tiver o papo e a papa, a gente vai conversando, né? Isso é muito bom. Olha, estamos aqui. Recife é perto de tudo, é perto do Japão e a internet nos conecta, nós somos uma ponte. Se você está aí no Japão e quer montar um grupo para aprender a estudar, onde você estiver, poxa, eu já sei falar, eu quero desenvolver, a gente pode fazer grupos e a gente pode conversar, viu, Carlinhos? Aí, todo mundo que está nos ouvindo, nós estamos prontos para atender, conversar. Eu tenho alunos em vários lugares do mundo, tá? Irlanda, Estados Unidos, Líbano. A gente trabalha com pessoas, assim, um público bem variado. Ainda não tive grupos no Japão. Olha aí, estamos chegando aqui no Japão e conversando aí do outro lado do mundo. E sabendo o seguinte, aqui no YouTube nós temos Emanuel Seres. Esse aí é meu canal no YouTube. Nós temos lá aulas de inglês, técnicas de como você aprender, de como você desenvolver. Mas o mais importante é você estar com o coração aberto para querer aprender. E se assim, Manuel, a gente quer fazer um grupo aqui no Japão só para a gente conversar, só para praticar. A gente faz pela cultura, a gente reúne, viu, Carlinhos? A gente reúne para conversar e eu agradeço por esse espaço. Esse espaço é um espaço belíssimo, é lindo, gostei ali daquela bateria ali atrás, gostei do dinossauro, ele ficou me olhando o tempo todo. Eu até pensei que ele estava balançando a cabeça ali, dizendo para mim, estava concordando com algumas coisas. E é isso. Esse aqui é o @Emanuel Seres, no Instagram emanuel.seres, no YouTube apenas Emanuel Seres, e tem muito conteúdo para você. Satisfeitíssimo, alegríssimo. É isso que a gente tem que ir. É uma noite já aí, 10 e pouca da noite, né? Final de semana no Japão, já começando aí o sábado, excepcional. Se você quiser acompanhar o meu trabalho pessoal e também o meu empreendedorismo em produção de conteúdo e prestação de serviço em edição de podcasts, @nabecast.jp no Instagram. YouTube, Facebook e Twitter, nabecastjp. Uma vez mais, Instagram, @nabecast.jp, também é o site, nabecast.jp. E Twitter, Facebook e YouTube, nabecastjp. O Mochiori Podcast está disponível no Google, está disponível na Apple, está disponível no Spotify, que é a galera que usa bastante também. E a gente está sempre aqui tentando trazer quinzenalmente conteúdo que possa contribuir aí com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. E a gente criou esse hábito de transmitir os bastidores da gravação. Então aqui vai as coisas legais, os acertos, os erros, as internets que travam, companheiro que cai, sistema que dá errado. Na live aqui vai tudo, que é para você participar aqui desse momento.
a galera que interagiu aqui. Obrigado para todo mundo, mandaram pergunta, mandaram aqui os seus aisatsu, né, que são os seus cumprimentos, saudações, isso é muito legal. Fica o convite para você procurar pelo meu canal no YouTube, que tem não só o conteúdo do Mochiori, que inclusive aqui fica aí a questão cultural para a galera que está acompanhando no Brasil. Mochiori quer dizer junta pratos. A ideia é, a gente se junta aqui, cada um traz o que tem, o que sabe, e a gente compartilha e todo mundo sai melhor no final da live. Essa é a ideia do Mochiori. Cada um leva o que tem e todo mundo se enriquece no compartilhar. Lembrando, se você é um pequeno empreendedor no Japão e quer ser um anunciante aqui no Mochiori, manda um e-mail na bcastjp@gmail.com. A gente está com um plano bem aí acessível para pequenos empreendedores. Eu sou um pequeno empreendedor de conteúdo independente e estou buscando aí parceiros, pequenos empreendedores para fazer parceria. Lógico, se você tem uma empresa, você quer colocar aí um conteúdo patrocinado no feed, bancar o episódio inteiro, trazer uma temática sugerida por você, a gente está aberto para diálogo também na bcastjp@gmail.com. Lembrando dos nossos parceiros, a página Brasileiros no Japão, né? brasileirosnojapão.com, Brasileiros no Japão no Instagram. O Mochiori agora está com um canal de notícias e o podcast, então mochiori.jp, é um perfil novo aí que foi remodelado. A gente está também com o Mochiori no Facebook, você pode acompanhar. A gente vai começar a fazer as lives por lá também. Projeto Tsuru, a equipe que oferece atendimento psicológico, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo online, em vários idiomas, enfim. Projeto Tsuru, Projeto_Tsuru no Instagram para você conhecer a galera. E fica o convite para você conhecer a galera do nosso coletivo de podcasters brasileiros no Japão. Coletivo Podosfera Nipo Brasileira no Instagram, @podnipobr. E você ainda pode seguir a hashtag PodNipoBR. Todo mundo que posta as coisas lá, se você seguir a hashtag no Instagram, vai aparecer no seu feed. Você acompanhou a gente? Muitas graças, muito arigatô, né? Muito arigatô é uma palavra lindíssima, né? Foi bom ter você por aqui. A gente espera você no próximo episódio do Mochiori. Fique ligado lá no feed, quinzenalmente vai entrar conteúdo. Esse episódio já vai estar disponível no feed também para você compartilhar. A Valquíria, professor Emanuel, o Meco é parceira, né? Junto com o seu marido lindo aqui dos projetos que a gente faz aqui no Japão. Obrigado para todo mundo, gente. Paz, saúde, beijo, e a gente fica aqui nos bastidores com os professores. Boa sexta-feira para vocês, ou para descansar, ou para começar o dia aí no Brasil. Tchau, gente, até a próxima. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.